Capítulo 8. Coloca a cabeça na porta e examino a sala, cheia de gente reunida para brindar a nós e nos desejar boa sorte no casamento. Agora só faltam 2 dias, e sorrio ao perceber como estou gostando de ver o apartamento cheio de gente e barulho. Sempre fui tão solitária, tão sozinha e nunca soube o que estava perdendo, por não formar amizades íntimas. Adoro ter sido capaz de adotar os amigos de Dan, e o fato de um mundo inteiramente novo ter se aberto para mim neste processo. Lily está sentada no sofá, Tom no chão, entre as pernas dela. Ana está no colo de Rob, na poltrona superdimensionada. Richard, o irmão de Dan, também está no chão com as costas apoiadas no sofá. E Dan está na outra poltrona de cerveja na mão, os pés descalços apoiados na mesinha de centro. Dá para acreditar que vocês vão se casar em menos de uma semana. Lily se levanta e vai ao meu encontro na cozinha, dando cotoveladas em mim para que eu saia do caminho, enquanto ela começava a lavar as travessas e as panelas usadas. Dou uma risada, porque ainda sinto que tudo aquilo é muito irreal. E, no entanto, há ocasiões como hoje em que parece que Dan e eu já somos casados, que nos casamos há anos. Talvez seja assim que a gente sabe quando encontra o parceiro certo. Talvez seja exatamente este nível de conforto que nos dá a certeza de que deve existir, no final das contas, a pessoa certa para cada um, porque eu nunca me senti assim com mais ninguém. Jogo os últimos restos de comida no lixo e coloco os pratos com delicadeza na pia. É bem estranho no começo, eu passava muito tempo me concentrando no dia em si, na festa, tanto que eu nem pensava no compromisso, mas agora que ergo as sobrancelhas, a minha sogra assumiu todos os preparativos, só consigo pensar no compromisso. Olho para a porta e abaixo a voz, e falando sério, estou aterrorizada. Ana entra e se junta a nós e as duas riem, assim como eu, para amenizar o efeito das palavras. Falando sério, prossigo. Eu sei, sem a mínima sombra de dúvida, que fiz a escolha certa, que Dan é absolutamente o homem certo para mim. Mas mesmo assim fico assustada de ver que é isso e pronto. Mais nenhum homem na minha vida, mais nenhum caso. O mesmo homem durante o que? 40, 50 anos? Ah, meu Deus, Lily resmunga. Não coloque as coisas assim. Fica parecendo um horror. E todos rimos. Você acha que os homens pensam do mesmo jeito? Pergunta Ana. Você acha que eles pensam sobre o assunto? Provavelmente, diz Lily. Minha maior preocupação era me livrar das ex. Elas ainda continuam por perto. Olho para Lily surpresa. 2 delas ainda eram as melhores amigas de Tom. Eu tive que dar um basta naquilo. Ela ri, depois olha para mim. Edan. Isso nunca foi problema, respondo, e é verdade, mas mesmo que Dan ainda fosse amigo da ex, não tenho certeza se me importaria com isso, já que nunca sofri de ciúme. Sei que ele ainda fala com Sofia, a namorada de universidade, e mais alguns anos depois, mas ela está casada e mora na Espanha. E quando manda um e-mail, uma vez ou outra ele lê em voz alta para mim. Nada com que me preocupar. E houve os fretes obrigatórios da época em que estava na casa dos 20 anos.
em uma relação de 3 anos que acabou há alguns anos, simplesmente porque ele não conseguia se ver o resto da vida com ela. E alguns meses antes de me conhecer, Laine, que tinha fugido com um ator. Todo mundo que chega aos 30 anos tem história, e isso nunca me incomodou. Eu ficaria mais preocupado se ele nunca tivesse tido nenhuma relação duradoura. Ele só continuou falando com uma das ex, digo, Sofia, mas faz anos que ficaram juntos e ela mora no exterior. Não me incomoda nem um pouco, para ser bem sincera. Fico feliz por ele ter tido algumas relações duradouras. Pelo menos mostra que ele é alguém que sabe assumir compromisso. Ano se apoia na pia da cozinha. Nunca cheguei a pensar no compromisso quando me casei com Rob. Nem passado, nem presente. Estava tão envolvida com o casamento que acho que nem me dei conta que era de verdade, até termos voltado da lua de mel. Lili sorri. Então você é uma daquelas mulheres que só se casam por se casar, como a gente lê por aí? Acho que sim, diz Ana. Só agradeço a Deus por ter dado certo. Há quanto tempo vocês estão juntos? Arrisco. Juntos há 6 anos, casados há 4 anos. Fico surpresa. A maior parte das pessoas que conheço casadas há mais de 2 anos, a a esta altura tem pelo menos um filho. Eu não sabia que era tanto tempo. Digo com diplomacia. Já chegou a pensar em formar família? Acho que agora já devemos estar prontos. Tinha tanta coisa que queríamos fazer antes disto, mas já visitamos quase todos os lugares que queríamos conhecer. Já ficamos em todos os hotéis em que queríamos ficar e provavelmente vamos começar a tentar logo. Lili é a minha inspiração. Ela olha para Lili, que dá uma risada autodepreciativa. E você, Ellie, tem planos? Ah, como é difícil guardar esse segredo, droga. E toda vez que alguém faz esta pergunta, que parece estar batendo a média de 9 vezes por dia, preciso lutar contra a vontade de contar tudo. E não posso deixar de pensar se a pessoa que perguntou já não adivinhou. Porque, só para constar, estou enorme. É sério, não dá para acreditar como eu me sinto gorda. Minha última prova do vestido foi na semana passada e até a vendedora ficou surpresa. Ah, disse ela, fazendo uma careta, a maior parte das nossas noivas perde peso antes do casamento. Eu, eu só fiquei olhando para ela com cara de brava enquanto ela fazia ajustes para aumentar o vestido. Edan observou que vivo acariciando a barriga, sem prestar atenção quando estou na fila para pegar um sanduíche, parada na frente do espelho do banheiro, deitada no sofá tentando ler enquanto Dan assiste a seu amado futebol, ou rugby. Cada vez que encosto na barriga, não consigo me conter e faço a conexão com a vida que está crescendo dentro de mim. Mas não posso contar para elas ainda não antes da lua de mel. Nós dois queremos uma família, digo, mas ainda não conversamos sério a respeito deste assunto. É uma suposição abstrata, com certeza estou pronta, mas sei que não faço a mínima ideia de como a vida da gente muda com filhos. Muda mesmo, e é preciso se adaptar, diz Lili. Mas não dá nem para pensar na hipótese de as crianças não existirem hoje. Elas são o centro do nosso mundo. E foi por isso que você não as trouxe
junto quando almoçamos sábado passado. Ana ri, inocente. Acredite, foi por causa dos avós. Eles ficam com as crianças um dia por semana. Os seus pais ou os do Tom? Pergunto. Os de Tom. Os meus continuam morando em Yorkshire, mas os de Tom estão tão perto que tentamos deixá-los lá um pouco todo fim de semana. Por mais que a gente ame os filhos, é ótimo ter uma folga de vez em quando. Como são os pais de Tom? São ótimos, responde Lily. Eu não poderia ter desejado sogros mais legais. Ana e eu resmungamos simultaneamente. Eu sei, Lily ri. Esta é a reação de todo mundo, mas é sério, eles são uns amores, adoram as crianças e me adoram. Na verdade, eu considero Sandra, minha sogra, uma amiga. Certo, diz Ana. Então qual é o seu segredo? Sinceramente, acho que tem a ver com aceitação. Em vez de tentar ficar transformando os outros em alguma coisa que eles não são, ou desejando que cada pessoa fosse uma coisa ou alguém, acho que simplesmente nós nos aceitamos e dá certo. Com toda certeza, diz Ana por entre os dentes, você é uma pessoa muito mais bacana do que eu. Detesto admitir, ajunto, mas preciso concordar com Ana. Acho que seria incapaz de chegar perto da sua tolerância. Lili dá de ombros. Só tentei encontrar um jeito de fazer a coisa dar certo. Fazer que a coisa dá certo, Richard entra na cozinha. Tem algum chocolate nesta casa, Eli? Claro que sim, sorriu, conhecendo a queda do meu futuro cunhado por doces. Por acaso eu seria o tipo de mulher com que seu irmão casaria se não tivesse um estoque constante de chocolate? Caminho toda triunfante até um armário e o abro para revelar caixas de aeros, kits, skates, double deckers. Richard coloca a mão no coração. Ele nunca tinha percebido, mas acho que você é a mulher que conquistou o meu coração. Sorriu feliz com o elogio. Leve um monte lá para a sala, digo enquanto Richard se serve. Então, sobre o que as mulheres estão conversando aqui? Pergunta antes de sair pela porta. E Ana, sem pensar, responde: sogras infernais. Richard se vira e ergue a sobrancelha para mim, parada ali, sentindo o rubor tomar conta do meu rosto, completamente aterrorizada, mas para minha surpresa. Para minha surpresa, Richard não se surpreende com aquilo, apenas diz com frieza: então você descobriu o lado diabólico da minha mãe, é? Um certo silêncio desconfortável se instala, mas é quebrado pelos xingamentos de Ana, que fica vermelha. Ah, meu Deus, isso sim é que é meter os pés pelas mãos. Eu esqueci completamente, quer dizer, não estava pensando. Vou simplesmente ficar quieta, é o melhor que posso fazer. Ela coloca o rabo entre as pernas, desconsolada. Na verdade, Lili intervém, salvando o dia enquanto eu sorrio para ela agradecida. Eu estava contando para elas o segredo de se dar bem com a família do marido e, para constar, Eli não disse nada a respeito da sua mãe. Não disse? Richard está surpreso. Bom, então é óbvio que ela não tem passado muito tempo na companhia dela. Resisto à vontade de dar um abraço em Richard e de repente percebo que encontrei nele um aliado, que por mais que Linda me irrite, parece que ela irrita Richard e Emma ainda mais. E agora sei que se as coisas algum dia ficarem difíceis demais, Richard vai ficar do meu lado. Observo Richard se afastando pela porta.
É engraçado pensar que, se eu não conhecesse os dois tão bem, se simplesmente entrasse em uma sala e visse Dan e Richard na minha frente, provavelmente escolheria Richard. Em muitos aspectos, ele e eu nos parecemos muito mais. Em alguns aspectos talvez combinemos melhor. Só que Dan tem a estabilidade que eu sempre desejei. Olho para Dan e vejo meu futuro. Nos braços dele vejo nossos filhos. No sorriso dele vejo anos de amizade e risadas. E na voz dele escuto conforto. Richard é mais esquentado, provavelmente mais parecido comigo. E certamente mais parecido com os homens com que já saí. Mas Dan é meu porto seguro e sei que enquanto eu me ancorar a ele, estarei segura. E é maravilhoso saber que Richard é capaz de se irritar tanto com a mãe quanto eu, principalmente porque Dan se recusa a se envolver. Mas eu não acho que vá continuar assim. Tenho certeza de que vai melhorar. Fran fica dizendo que o casamento é um dos acontecimentos mais interessantes da vida da gente. Parecido a mudar de casa, parecido a mudar de casa. Coincidentemente, o apartamento dos nossos sonhos revelou-se ser um imóvel no térreo espaçoso e ajardinado. Palavra de corretor de imóveis para descrever um porão, mas não faz mal. Na arborizada Brimrose Hill, graças ao prêmio recente de Dan e à avaliação surpreendentemente alta do meu apartamento, de repente descobrimos ter muito mais dinheiro do que pensávamos, o que significa que Will não é mais apenas um lugar em que vou passear nas tardes de sábado, desejando ter dinheiro para morar lá. Está marcado para fazermos a troca simultânea amanhã, com finalização cerca de 2 semanas depois de voltarmos de lua de mel. Então, será que é mesmo surpresa o fato de as coisas ou as pessoas estarem me irritando profundamente?